Hello, good evening to everyone. Boa noite a todos. É um outro vídeo que nós vamos gravar agora, nível basic level, sobre os verbos no passado. Então, nós começamos a ver, vimos sobre o que caracteriza um verbo regular no passado, vamos ver mais algumas terminações e depois vamos para os verbos irregulares, né? Maravilhoso mundo dos verbos irregulares. Tem muita coisa para ver hoje. Talvez eu segmente em 2 vídeos. So, let's get going, shall we? Vamos lá? Você vê que ó, fica uma bagunça. Fica o computador pessoal, o computador do trabalho, fica tudo em cima da mesa, né? Mas é assim mesmo. Mora sozinho. Vamos lá. O último verbo que a gente... eu vou pegar aqui o outro verbo que a gente viu. O último verbo foi o verbo study. Então, vamos ver mais alguns. He stopped smoking. Nós já vimos, tá? No vídeo passado, que quando o verbo tem uma sequência consoante, vogal, consoante, eu dobro a última letra antes de acrescentar ing. Ok? He stopped smoking. Ele parou de fumar. Aqui é uma locução verbal. Depois do verbo stop, caso eu use um outro verbo logo após, esse verbo tem que vir seguido de ing. Quer dizer que é gerúndio, Thales? Não, não é gerúndio. Gerúndio a gente viu, né? Só relembrando, do tempo contínuo, né? He is studying English. Esse é o gerúndio, que é usado no presente contínuo. Ele está estudando inglês, né? Não é o caso. É porque se trata, né, de uma locução verbal e que, após alguns verbos em inglês, o outro verbo, caso você tenha que usar, ele virá com ing. É uma regra, né, que você vai ter que observar. Outro caso de dobrar letra, né? I planned a trip to the US. I planned a trip to the US. Eu planejei uma viagem aos Estados Unidos. Né? E foi realmente, eu planejei. I have planned. This year it wasn't possible to travel, even if I wanted. Né? Eu tinha uma viagem planejada para agosto, não vai acontecer mais, mas eu posterguei a viagem para o ano que vem. Enfim, o verbo plan também é a mesma coisa. Consonant, vowel, consonant. So, you have to double the last letter. Você tem que dobrar a última letra, a última consoante, before adding ed, antes de acrescentar ed. Então, eu planejei uma viagem aos Estados Unidos. Só uma curiosidade. Trip, né, que é o verbo viagem. Aliás, verbo viagem. Substantivo viagem, né? It's a noun, é um nome, né? Um substantivo. E travel é o verbo viajar, né? Ok, so far so good. They copied the text on the notebook. They copied the text on the notebook. Eles copiaram o texto no caderno, né? O verbo copy é o verbo copiar. Ele termina em Y, precedido de uma consoante. Você vai tirar o Y e colocar IET. Então, vai virar copied. They copied the text on the notebook. Ok? So far, so good. Até aqui tudo bem? Até parece, né, que as pessoas vão responder para mim. Yes, Thales, everything is alright. I understand everything. Ok. Alguns verbos, gente. Alguns
eu vou ser bem generoso, né? Tem muitos verbos que eles são irregulares. O que são os verbos irregulares? São os verbos que não têm uma conjugação regular, evidentemente. Eu não pretendo esgotar o tópico de verbos irregulares aqui, porque não é bem propósito, mas eu vou dar o exemplo de alguns, tá? I bought a new video game. I bought a new video game. Eu comprei um novo videogame. Bought é o verbo comprar no passado. Qual que é o verbo comprar? O verbo buy. Buy, o passado dele é irregular. Por que a gente fala que é irregular? Porque ele não segue a regrinha que a gente acabou de ver de colocar ed no final do verbo. Então, é um verbo irregular. A conjugação dele no passado, geralmente, ele usa um outro radical e não tem nada a ver com o verbo original. Então, buy, bought. Não tem uma lógica, é memorização mesmo, tá, gente? Vou colocar algumas frases na afirmativa, só para vocês irem se habituando. She brought us some candies. Ela trouxe para nós alguns doces. Brought é o passado do verbo bring, que é o verbo trazer. Bring, brought. Tá? Esse us aqui, gente, a gente vai estudar. Esse us aqui, ele é um pronome objetivo ou um pronome objeto, porque ele funciona como objeto. Ele vem logo após o verbo. E us corresponde a nós, né? Seria o pronome objetivo referente ao pronome pessoal us, é we, né? We é nós, né? Us seria o pronome objetivo, objective pronoun, que ele vem depois do verbo. Some é um artigo indefinido, né? Some significa alguns, algumas, né? E candies são doces, né? Candy é um substantivo, termina com Y. Quando eu vou aplicar o plural, eu tiro o Y e coloco o IES. Né? Tem até similaridade a regra do plural com a regra da conjugação dos verbos no presente para he, she ou it. Né? Vocês podem observar que tem uma similaridade. He got up early today. Ele acordou cedo hoje. Então, got up é o got up, é o passado do verbo get. Get, got. Aí você me pergunta, por que tem uma preposição logo depois do verbo? Nós vamos ver, isso aqui é um conjunto interminável de coisas no inglês que você nunca vai acabar de estudar, que são os chamados phrasal verbs, né, ou verbos frasais, que são compostos de verbo e preposição. O problema desse tipo de verbo é que, assim, a combinação verbo-preposição nem sempre quer dizer o que seria uma tradução literal, né? Got up quer dizer levantar-se, né? Levantou-se, passado. Então, dependendo do verbo, você vai ter que memorizar, porque os verbos podem ter significados diferentes. Então, seria um phrasal verb. Early é cedo e today é hoje. Ele acordou cedo hoje. O passado do verbo get é got. Tem alguns outros casos similares, tá? Vamos ver mais alguns exemplos. I read
a book this month. Eu li um livro este mês. O presente do verbo ler é igual ao passado do verbo ler. Como assim, Thales? O presente, ele escreve da mesma forma presente e passado, só que a pronúncia é diferente. Aqui é read e o passado é read. Então, I read a book this month. Eu li um livro este mês. Tá? Então, eles se diferenciam na pronúncia, apesar da escrita ser a mesma. You did a good job tonight. Você fez um bom trabalho hoje à noite. Então, né? A pessoa está te elogiando. You did a good job tonight. Você fez um bom trabalho hoje à noite. O verbo did aqui, ele é passado do verbo do, tá? Só que assim, lembra que nós vimos os verbos, em algum momento aqui, nós vimos nossa, faz tanto tempo, ó. Nós vimos os verbos auxiliares do presente, né? Que eu tenho do, tenho don't, né, na negativa, does, doesn't, né? Não é o caso aqui. O verbo do aqui, ele é o verbo fazer, ele não é um verbo auxiliar, tá? You did a good job tonight, você fez um bom trabalho hoje. Então, não tem verbo auxiliar aqui nessa estrutura. Alright? They went to the mall. Eles foram ao shopping. Não, shopping mall. Shopping mall ou mall. Went é o passado do verbo go. Go, went, tá? Também é um verbo irregular, tá? E então, assim, são vários exemplos. Eu não pretendo exaurir essas conjugações verbais ou essas situações. À medida que nós formos estudando, vocês vão ver mais exemplos, que é uma listinha grande de verbos e ainda tem outras implicações, né? Porque você vai ter o presente, tempos verbais como o presente perfeito, né? Present perfect, past perfect, o passado perfeito, que vão usar os verbos no particípio passado, que são uma estrutura diferente dessa. Por exemplo, go, passado went, particípio passado gone. Então você acaba memorizando, né, a linha toda do verbo. Pelo menos foi assim que eu memorizei. Não quer dizer que você vai memorizar assim, mas é uma linha interessante. Bom, então é isso. Next video, we will continue studying the simple past and see more situations in which you can make questions, make negative sentences and so forth. Então, terminamos aqui. No próximo vídeo vamos ver o passado simples, continuar, né, vendo alguns exemplos na negativa, como fazer perguntas, porque a gente ainda não viu como fazer perguntas. Observem que o vídeo todo ele explicou como fazer frases na afirmativa, tá? Alright, so have a good day, a good rest of your day, and let's get going. Let's rock. Bye bye.